Boa noite a todos os nossos seguidores. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. É o nosso 10º programa Direito em Pauta. E hoje nós receberemos o Dr. Eduardo Aranha Alves Ferreira, que já está pedindo para entrar aqui. Eu já vou visualizar a solicitação do Dr. Eduardo Aranha e vou iniciar a nossa live. Já estou aqui visualizando. É o nosso 10º programa Direito em Pauta. É um privilégio chegar ao 10º programa. Os programas são lives semanais, toda quarta-feira. A gente tem feito, essa é a 10ª quarta-feira, em parceria com o jornal Granja News. É um privilégio recebê-los nessa noite. Eu vou visualizar aqui o pedido do Dr. Eduardo Aranha. Hoje nós falaremos sobre contratos, renegociação de contrato na pandemia. O que fazer? Vendo aqui, Dr. Eduardo, tá aguardando para que ele entre. Doutor Eduardo, que prazer. Tudo bem, doutor Constantino? Como vai? Tudo em ordem. O pessoal está chegando ainda. Boa noite a todos. De antemão, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite, participar dessa live. A gente tem feito as lives semanais. É o nosso 10º programa semanal, nossa 10ª semana. Todas as quartas-feiras, 19 horas. Já passaram por aqui grandes personalidades do direito e hoje temos a honra de recebê-lo, mais uma personalidade do direito, Dr. Eduardo Aranha Alves Ferreira. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou fazer uma breve apresentação e com certeza teremos aí muito a aprender com relação a contratos, o que fazer nesse momento, que é o nosso objetivo, trazer aí para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes da internet, o que efetivamente pode ser feito nesse momento de pandemia. Dr. Eduardo Aranha Alves Ferreira é advogado na Arruda Alvim e Tereza Alvim Advocacia e Consultoria Jurídica, doutorando na PUC de São Paulo, onde concluiu o mestrado em processo civil, professor universitário, e essa live hoje, é importante dizer, eu conversei com o Marcos da Costa, foi presidente da OAB, todos sabem, já fizemos uma live com ele, falei, Marcos, queria fazer uma live falando de contratos, de renegociação, e ele, de pronto, me indicou o doutor Eduardo Aranha, dizendo que já tinha feito uma live sobre esse assunto, na época do PL, e eu, inclusive, acompanhei, e a indicação foi perfeita. Então, eu queria agradecê-lo mais uma vez, dizer que é um bate-papo descontraído para que a gente possa aí trazer para quem nos acompanha um pouco de clareza, lhe passar a palavra para um esclarecimento inicial, e aí eu queria trazer alguns dados que mostram a dificuldade que a gente vive o momento, e aí a gente retoma aí o nosso tema. A palavra é sua, muito obrigado, é uma honra tê-lo no nosso programa. Vamos bater um papo e esclarecer aí todos os nossos seguidores. Excelente. Caríssimo doutor Constantino, eu agradeço muito o convite, fiquei muito honrado, muito feliz pela oportunidade de conversar aqui com você, com os seus amigos aqui, os seus seguidores. É um assunto que está muito em voga e aparentemente continuará em alta por algum tempo, né? A gente não sabe quando tudo isso vai acabar, não sabe quais serão os efeitos disso tudo. Então, eu me alegro muito em poder conversar um pouco sobre esse assunto que é tão instigante e dificilmente a gente vai encontrar um assunto tão atual quanto esse, né? Ou assuntos tão atuais quanto esses relacionados à Covid, porque a gente está aqui vivendo o dia a dia da dificuldade. Então, agradeço muito o convite, mando também um abraço para o meu caro amigo Dr. Marcos da Costa, fiquei muito contente com a indicação dele também, tive a oportunidade de participar de uma live com ele, junto com alguns amigos, inclusive o professor Arruda Alvim, que participou intensamente da elaboração do anteprojeto
da hoje Lei 14.010, bastante modificada, mas ele participou. Então, fico muito satisfeito de poder voltar a falar desse assunto agora aqui no Direito em Pauta. Ok. Eu queria trazer alguns números. Eu tenho iniciado as lives trazendo alguns números para que as pessoas que nos acompanhem tenham noção do que a gente está falando e do momento. A gente tem uma projeção de queda do PIB em torno de 6%. A previsão de queda do PIB em 6%. A Confederação Nacional do Comércio constatou que passa de 66% o índice das famílias endividadas no cartão de crédito. 66% no cartão de crédito. 37,8% das famílias tinham alguma conta em atraso agora no mês de maio. As imobiliárias de São Paulo registraram 40%, mais de 40% de pedidos de renegociação de contratos. 40%. Quase 5 milhões de pessoas deixaram de trabalhar nos últimos meses. E a gente tem uma projeção de 25 milhões de desempregados. E um número que me chamou a atenção, 3,7 milhões de postos de trabalho informais foram fechados nos últimos meses. Então, são os números iniciais para que a gente tenha a dimensão do momento que a gente vive. É um momento único, acho que para quase todos nos dias de hoje. E aí, eu acho que a gente poderia começar falando, como eu te disse, a gente não tem muita regra. Vamos falar um pouco da legislação e depois a gente entra nas partes práticas. Eu acho que era importante falar um pouco da 14.010, que é o que se transformou o PL, como você bem colocou, muito modificado, né? Partes principais. Eu acho que uma das coisas principais que muita gente pergunta, deve ser também o seu dia a dia, com relação às locações, né? Toda a Sim. parte de locação, ela foi excluída, ela constava no projeto de lei, ela foi excluída. Então, hoje a gente não tem uma legislação específica, mas a gente vai tratar disso, que é o seu tema, com o que a gente já tem de legislação. Fica com a palavra, se quiser fazer um histórico de como a lei, se ela é inspirada em alguma legislação de fora, e aí a gente fala um pouco, são poucos artigos que sobressaíram, né, que sobreviveram. Sim. A gente pode falar um pouquinho de cada um deles, e aí depois a gente entra no tema em si, que é o que o pessoal normalmente me pergunta, quando eu divulguei a live, muita gente me perguntou, que legal, eu preciso mesmo saber como é que eu trato contratos, os tipos de contrato, eu renegocio, tanto de um lado como de outro, né? Eu acho que nosso objetivo aqui não é só tratar de quem deve, mas também de quem tem a receber, né? Do locador, com certeza. do locador, do locatário, de quem tem a receber, é nessa linha. Então, eu te devolvo a palavra e espero que eu fale menos. Eu falo bastante, se deixar eu acabo falando mais que o convidado, uma indelicadeza. Não, mas assim é bom, porque você me convidou para um bate-papo. Se eu falar sozinho, vou me sentir enganado. Então, Não, essa é a ideia, vamos lá. conto com a conversa. Bora. É o seguinte, a hoje Lei 14.010 foi, na verdade, o projeto de lei 1179, que se iniciou no Senado Federal, a partir de um pré-projeto, de um anteprojeto elaborado por alguns juristas, nomeados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e coordenados pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça. Esse grupo de juristas reuniu personalidades do direito de diversas escolas, né, de diversas faculdades, e teve uma declarada inspiração, isso está lá na exposição de motivos do pré-projeto, na Lei Fallot, que é uma lei francesa aprovada logo após a Primeira Guerra Mundial, que tinha exatamente esse mesmo objetivo: fazer com que a França conseguisse, sem se desfazer, entre aspas, do seu ordenamento jurídico, permitisse que ela superasse aquele estado de devastação social, devastação econômica, devastação política e etc. Então, essa lei tinha esse objetivo e serviu de inspiração para esse grupo nomeado, constituído a partir da nomeação do presidente do Supremo Tribunal Federal, para elaborar normas que não abdicassem do direito positivo brasileiro, e isso também foi declarado, mas que criasse algumas regras específicas, transitórias para esse momento, para que se pudesse regulamentar de maneira positivada, ou seja, a lei posta nesse momento, sem precisar simplesmente abrir mão de tudo aquilo que nós temos, né? O nosso
país, enquanto ordem constitucional, é recente, mas a nossa herança jurídica é muito antiga. Nós vimos de Roma, né? Então, são séculos construindo, séculos e milênios construindo o nosso direito, e o objetivo foi: não vamos rasgar tudo o que existe até hoje, vamos criar algumas regras específicas para esse momento específico. Ao lado disso, algumas legislações estrangeiras desse momento, né, já criadas à luz da Covid-19, inspiraram também o projeto que veio a ser convertido em lei, né, se transformar em lei. Por exemplo, a Itália editou de maneira até bastante breve algumas regras para estruturar o direito nesse período. Pois bem, o objetivo então foi regular sem se desfazer do que se tinha até então. Outra importante característica desse projeto, que sempre me chamou a atenção, foi o seguinte: nós temos um problema, vivemos um problema hoje no Brasil, não é de hoje, já faz algum tempo, mas isso vem crescendo, que é o problema da insegurança jurídica. A nossa tradição jurídica é a do direito positivo. Nós ainda somos da família romano-germânica e, por isso, a nossa fonte primária da lei do direito ainda é a lei. Porém, a cada dia, nós vemos uma certa maleabilidade na interpretação das leis, obviamente não só pelo judiciário, mas principalmente pelo judiciário, com a maior quantidade possível de razões. Ora, para efetivar direitos fundamentais, no que acredito que não esteja errado, o ativismo judicial, que para o ministro Barroso seria o ativismo judicial bom, e ora, simplesmente por se entender que a lei está errada e por isso o direito deveria ser outro. Então, no caso concreto, o juiz acaba aplicando de maneira diferente. Por que eu digo isso? Porque nós já vivemos, essa não é a nossa primeira crise, talvez seja a maior crise, mas não é a primeira. Nós já vivemos algumas crises e não houve a aprovação de legislações específicas para regular esses períodos, porque também não dá para imaginar que para cada fato um pouco fora do padrão, um pouco exato, o legislador tem que correr e editar uma nova norma. O Ponce de Miranda dizia, né, que o direito é feito a partir dos fatos. Então, é da natureza do direito que ele vá sofrendo cotidianamente mutações, porque os fatos cotidianamente vão se alterando. Então, perfeito. Certo? Então, se o direito serve justamente para regular essas relações, nas outras crises que nós tivemos, não houve aprovação de legislações específicas. E isso gerou uma insegurança jurídica muito grande. Algo que hoje, né, o Código de Processo Civil de 2015 tenta, em princípio, regular, que é a uniformização da interpretação do direito por meio dos precedentes judiciais, na verdade, a consequência desse problema de insegurança jurídica. Imagine, entre os anos 80 e os anos 90, nós tivemos a crise a crise econômica, né, monetária, culminando na segunda metade da década de 90, no aumento do dólar em relação ao real. Isso gerou uma série de consequências econômicas e jurídicas. Simplesmente do dia para a noite, obrigações contraídas com vinculação ao dólar passaram a ser o dobro daquilo que havia sido contratado. Era 1 para 1, passou a 2 para 1. Sofri na pele. Então, eu lembro, era criança, e eu lembro do meu pai sempre falando do leasing. E eu tinha medo, não entendi o que era o leasing. E depois de alguns anos é que eu fui entender que o problema do leasing era a vinculação ao dólar, e que era justamente nesse momento, quando houve a dobra e um carro que ele tinha comprado por X passou a custar para ele 2X. É isso aí. Então, esse é um problema que foi enfrentado pelo judiciário, só que muitas vezes o consumidor A obtinha uma decisão dizendo que você pode renegociar o contrato, e o consumidor B obtinha uma decisão dizendo não, você não pode renegociar o contrato porque você firmou o contrato atrelado ao dólar. Até aplicando um pouco o entendimento que o STJ veio a consolidar depois em relação aos contratos civis. Quer dizer, se você contratou vinculado ao dólar, você sabe que contratar em moeda estrangeira
o valor varia, então você está vinculado a isso, é a alha do próprio contrato. E isso gerou uma insegurança jurídica e um problema sério. Eu sempre digo o seguinte: sempre haverá um problema quando você tiver duas pessoas na mesma situação, dois clientes, né? Eu pensando como Uhum. advogado, tiver dois clientes na mesma situação, com o mesmo tipo de ação, um obtiver uma decisão favorável e outro desfavorável. Eu sempre digo que se eu precisar explicar isso para o cliente, eu ficar envergonhado de tentar explicar, é porque tem algo errado. É Porque verdade. E às é vezes o difícil cliente. explicar, né? E é difícil Exato, explicar, não é exato. fácil. Não é fácil. Então o cliente vai dizer: olha, mas o meu vizinho, o meu amigo, que é seu cliente também, conseguiu, ele renegociou o contrato, por que é que eu não consegui? A solução que. Qual é a explicação? O juiz entendeu que o direito não alberga a sua pretensão. Então, isso, obviamente, gera uma instabilidade, quase uma revolta mesmo, no jurisdicionado, e tudo causado pela interpretação do direito. Então, disse tudo isso para voltar ao ponto inicial. Por que é que eu acho importante a aprovação Sim. dessa lei? Nós estamos num momento que dificilmente nós tenhamos vivido algo parecido já na nossa história. Na história moderna, com certeza não. Então, É. se nós temos um direito que, à luz de fatos imprevisíveis, mas não tão extraordinários, não tão imprevisíveis assim, nós já tivemos uma insegurança jurídica tamanha, porque levou anos para o STJ pacificar o entendimento a respeito da revisão dos contratos civis e do consumidor, entre outras tantas matérias, aqui são só dois exemplos. Imagine o que aconteceria conosco daqui a 5 anos, quando nós ainda estivermos discutindo os efeitos jurídicos da pandemia de Covid-19 nos contratos. Por quê? No primeiro mês, né, entre março e abril, choveram ações revisionais de locação, por Sim. exemplo. E esse é um problema que vai permanecer pelo fato de não ter sido aprovado nada a respeito de locação. Eu tenho uma grande amiga, colega do escritório, que fez um levantamento de decisões sobre esse tema e havia toda sorte de decisões. Havia juízes que diziam Eu. reduz 100%, reduz 50%, outros diziam não reduz nada porque esse evento está fora das hipóteses de revisão do contrato. Ou seja, são pessoas que vivem uma ao lado das outras, praticamente nas mesmas situações, umas podem reduzir em 50%, outras 70%, outras não reduzem nada. Então, esse é um exemplo de algo que me parece que seria muito nefasto para que nós vivêssemos, já que a gente vive um problema muito grave, um problema muito maior do que um mero problema jurídico, uma mera questão jurídica. Sim. Então, acho que o intuito desse projeto de lei foi muito importante justamente para isso, para dar alguma objetividade no tratamento do direito brasileiro a esses fatos. É Uhum. óbvio que isso não resolve todos os problemas, porque eu também não seria maluco aqui de dizer que com a lei posta encerraria o problema da interpretação, porque a lei é formada por palavras e as palavras têm significados múltiplos, então é óbvio que ela continuaria a ser interpretada, mas é evidente também que a existência de um direito objetivamente posto, né, um direito positivado, facilita um pouco, que diminui o espectro de interpretações possíveis. Então, Tá. acho que essa é uma vantagem muito grande do projeto, que foi um pouco descaracterizado, né? A Lei 14.010 tem uma série de vetos, né, em relação ao projeto, mas, enfim, algo se salvou. Então, Tá. por exemplo, diga. Não, pode falar, vamos lá. Pode ir, Então, pode por ir. exemplo, no âmbito dos condomínios, havia um dispositivo interessante que atribuía ao síndico o poder de, sozinho, né, no exercício da sua função, deliberar sobre a proibição ou autorização para a realização de eventos em áreas comuns e áreas privativas. Isso era muito interessante no projeto, eu cheguei a discutir bastante Acho que era o artigo 11, esse. né? Se eu não me engano, acho que era o artigo 11. Isso, se não me engano, era o 11. Esse dispositivo tinha lá o seu quê de inconstitucional para alguns. Eu cheguei à conclusão de que não, porque É, eu também fiz essa leitura de que o síndico, em razão da pandemia, ele teria essa autonomia, né?
porque a Sim, gente deixa o mais, que é não fazer assembleia, que você deve falar disso nos próximos. Ele pode prorrogar o mandato, continuar sim, síndico, mas ele não teria autonomia para, por exemplo, fechar a quadra, proibir o uso da piscina, e teria pelo veto, o que a gente pode deixar de prático é que ele passaria a necessitar seguir a convenção, o estatuto e de uma assembleia para poder tomar essas medidas. sim. E boa parte dos condomínios, o condomínio, por exemplo, onde eu moro, todas as áreas sociais foram fechadas por determinação do síndico, sem que houvesse qualquer assembleia. Igual aqui, igualmente aqui. Eu também moro em prédio de apartamentos. Antes da aprovação da lei, já se, já se fecharam as áreas comuns, academia, piscina e etc. Não houve nenhuma estipulação em relação às unidades em si, né? Se eu quisesse, eu poderia receber pessoas, mas de Uhum. modo geral, aqui na minha pequena comunidade, é, eu percebi um certo respeito, não vi festas acontecendo e etc. Só que o que a gente tem que considerar, lendo as razões de veto especificamente desse dispositivo, o que parece que se entendeu é que são os condôminos que têm que estabelecer, porque eles, no fim das contas, são os donos do Uhum. prédio, eles é que têm que estabelecer se pode ou não haver tal qual vedação. Isso não caberia ao síndico. O grande problema disso, na minha visão, é que nem sempre a gente pode contar com o bom senso das pessoas. Na maioria Então, das vezes é o contrário, né? A maioria das vezes é que pois não é, conta. pois Principalmente em é, se tratando de condomínio. exato. Então, se você olhar pela janela, com certeza você verá pessoas passeando, pessoas sem máscara. Isso acontece. Tem gente que não acredita na pandemia. Nós temos um número astronômico de pessoas que já morreram, depoimentos de pessoas que passaram muito mal, se recuperaram, mas foram entubadas, etc. Eu, particularmente, acho um pouco difícil de acreditar naqueles que não acreditam na pandemia. Ela está aí. Mas é evidente que tem aqueles que não acreditam. Então, para esses, não haveria problema algum na realização de uma festa no apartamento, ainda que isso signifique uma reunião muito grande de pessoas, ainda que essas pessoas que não são do condomínio circulem pelas áreas, encostem no botão do elevador. Então, não é só uma proteção para o condômino proprietário daquela unidade que gostaria de fazer festa e não vai poder. É uma proteção Coloca para em risco todos. todo mundo. Exato, porque eu que acredito na pandemia quero me cuidar, vou cruzar com uma pessoa no Dois, corredor eu também. que tem que veio para nada, veio sem propósito, veio passear no condomínio. Então, eu julgava que esse dispositivo era importante, porque o síndico tem esse papel também de cuidar da saúde coletiva em detrimento do interesse pessoal, mas infelizmente o dispositivo foi vetado. O que, obviamente, não impede que os condomínios, individualmente ou no âmbito das suas assembleias, aprovem regras dessa natureza, regras transitórias próprias também. Não é? Mas, enfim, para isso nós não temos autorização legal para que o síndico promova essa regra ou faça com que possa, com que se impeça o acesso a determinadas áreas só com a vontade do síndico, né? Só com a Tá. manifestação do síndico. Deixa eu te fazer já uma provocação. Diga. Você entende, a gente vai tratar disso de uma maneira mais ampla na renegociação dos contratos, mas você entende que o síndico conseguiria defender, independente do veto, que ele conseguiria defender essas proibições com base nos outros instrumentos jurídicos que a gente tem? Eu cheguei até a discutir bastante esse ponto específico. Como eu disse, nós não temos agora, né, uma norma positiva dizendo expressamente o síndico tem o poder de proibir o Proibir. acesso a determinadas áreas, mas, por outro lado, o Código Civil atribui uma série de poderes ao síndico. O espírito disso tudo é o poder do síndico de salvaguardar o interesse coletivo em detrimento do interesse individual. Ele tem que garantir, obviamente, o direito individual ao exercício regular do direito de propriedade, mas esse exercício não pode se dar de maneira desmedida e, principalmente, de maneira a prejudicar o exercício do direito de propriedade dos outros condôminos. Pois bem, dentro do meu direito de propriedade, eu tenho meu direito de permanecer de maneira
entre aspas, saudável, de maneira tranquila dentro do meu imóvel. Se a permanência dentro do meu imóvel, de maneira segura, da maneira mais ampla possível, né? Segurança efetivamente, segurança pública, segurança privada, segurança em relação à saúde, né? De não ser acometido por nenhuma doença causada por ninguém. Nisso se inclui, ou seria possível dizer que nisso se inclui, a possibilidade de que o síndico zele para que o meu vizinho que quer fazer uma festa e colocar as pessoas que moram na unidade dele em risco, não me coloquem em risco. Então, se nós vamos utilizar o mesmo elevador, vamos utilizar o mesmo corredor, etc., em tese, o exercício do meu direito de propriedade, da minha unidade, estaria sendo afetado pelo exercício aí irregular do direito de propriedade do vizinho. E aí eu não tenho dúvida de que o síndico tem poder sim de regular essa relação, porque a função dele é justamente essa, é pacificar as relações entre os coproprietários. Então, respondendo à sua provocação, eu concordo com esse posicionamento. eu acredito que e esse é um exemplo muito claro, né? Esse é um exemplo muito gritante do problema. Porque a doença não é algo que acontece só dentro de casa, né? Você pega no corredor, você pega na portaria, você encosta nos lugares. Então, se a visita conseguisse ir da rua para dentro do apartamento sem passar por nada, muito bom. Problema de cada um, exercício do direito de cada um. Agora, se a pessoa precisa passar por áreas comuns, as áreas comuns, são de todos, então tem que atender ao melhor interesse da maioria, né? E o síndico representa a maioria, né? Então, não precisaria de uma assembleia especificamente para isso, porque o síndico é representante da maioria, né? Ele foi eleito para isso, para zelar pelo interesse. Legal. Eu acho que a gente já deixou claro, então, a questão do condomínio. É importante dizer, de maneira, acho que breve, para entrar nos outros assuntos, que as assembleias estão prorrogadas até 30 de outubro e podem ser feitas de maneira virtual e prorroga o mandato do síndico, mas aí tem um detalhe que eu acho que é importante. Só prorroga o mandato do síndico que venceu de março até 30 de outubro, se tiver impossibilidade de realizar a assembleia de maneira virtual. Então, não é automático. Isso também gera um pouco de dúvida. Sim. Não prorroga automático. Teria que justificar a impossibilidade, ou porque no local, porque os condôminos não querem, ou porque no local a gente tem dificuldade de acesso aos meios. Mas me parece que é isso. Você concorda nessa linha, né? Acho que não tem muita dúvida. Sem dúvida. Eu prorrogo o mandato do síndico desde que eu comprove a impossibilidade de realizar a assembleia por meio virtual. Eu acho que essa questão de condomínio está bem clara para todo mundo. E aí principalmente, mantém o dever de prestar contas. Prestar contas é importante. Tem que continuar prestando contas. Havia uma dúvida em relação a isso, né? Artigo 13 da lei. Vamos falar um pouco da questão da pensão alimentícia e aí a gente deixa os contratos para essa meia hora final. A gente teve uma modificação que é o artigo 15, se eu não me engano, que fala da prisão civil em razão da pensão alimentícia, devedor de alimentos. Se quiser quer clarear isso para as pessoas, acho que é importante passar de maneira rápida, mas deixar claro também. Esse é um ponto importantíssimo, até porque a tendência é que as dívidas alimentares cresçam, né? As pessoas estão perdendo emprego, estão reduzindo remuneração, então nem sempre o pai ou mãe, ou aquele que objetivamente é devedor de alimentos, terá condições de pagar aquilo que foi estabelecido por acordo ou por decisão judicial. E nosso Código de Processo estabelece que uma das medidas coercitivas cabíveis para cobrar o devedor de alimentos é a prisão civil, não é prisão pena, é uma prisão coerção que pode durar até 3 meses e objetiva única e exclusivamente o pagamento. Então, se o devedor ficar 3 meses preso, isso não significa que ele está exonerado da obrigação. Por não ser uma prisão pena, é uma prisão meramente coercitiva, existe um problema grave de se manter essas pessoas que só estão lá porque são devedores, não porque cometeram um fato criminoso, um ato criminoso, em cárcere. Tudo bem, a legislação prevê que eles devem ser recolhidos em estabelecimentos diferenciados, eles não podem ficar presos juntos
com os chamados presos comuns, ou seja, aqueles que cumprem pena ou que estão sofrendo uma medida cautelar de natureza penal, mas eles estarão, obviamente, expostos a um risco maior de contaminação. Sopesando, né, o benefício de se prender o devedor de alimentos para coagi-lo a pagar com o risco à saúde desse próprio devedor e principalmente considerando que o objetivo é que ele trabalhe para pagar, então a lei estabeleceu lá no artigo 15 que nesse período de pandemia, né, nesse período que o legislador escolheu como marco temporal da pandemia, os devedores de alimentos serão presos ou ficarão presos, mas em regime domiciliar. Quando isso surgiu até a piada. Bom, então todos nós somos devedores de alimentos, porque no fim das contas, todos nós estamos presos em regime domiciliar. Então, isso não significa dizer que o devedor de alimentos, ao permanecer preso em regime domiciliar, estará na mesmíssima condição, na mesmíssima posição que nós que estamos em casa por, entre aspas, opção de saúde, como contando com a possibilidade de trabalhar de casa. Tanto é assim que hoje mesmo eu vi rapidamente, confesso que eu não consegui ler a notícia, mas eu vi a chamada dizendo que os devedores de alimentos que estiverem presos em regime domiciliar poderão ter cortado acesso à internet, acesso a telefone. Aparentemente, o que ia se discutir ali, acho que era a análise de uma decisão judicial, o objetivo seria dizer para o devedor de alimentos, você está preso mesmo, está em casa, mas não tem a mesma comodidade, as mesmas vantagens que todos nós. Então, pode ficar preso em casa, mas começam a surgir decisões que acabam criando alguma dificuldade para o devedor, para que ele efetivamente sinta na pele que está preso e então seja coagido a pagar a dívida até alimentar. para não incentivar ainda mais a inadimplência, né? Pois é. O Binho, o doutor Fábio, na verdade, fez um comentário que ele teve um caso em que a juíza determinou a apreensão do passaporte e do cartão de crédito do devedor de alimentos. Essa é uma questão bastante complicada, né? Que até a apreensão do CNH, os juízes estão determinando, que me parece, eu acho que o entendimento até, o seu pode ser diferente do meu, mas me parece que não tem uma função tão prática na minha visão. Porque você aprender a carteira de habilitação, a CNH, para obrigar o pagamento de dívida, eu acho que interfere em outros direitos e não resolve o problema. Fugindo um pouco da parte técnica do judicial e jurídica do direito, mas falando da coisa prática. Eu acho que aprender a CNH, até porque hoje tem muita gente que dirige com CNH caçada, tal. Não sei se tem efeito prático, mas também não é o objetivo, não é o objeto da nossa live, a gente pode falar disso num outro dia. Aproveitando esse gancho, só para falar um pouco mais da lei, que é importante também, a gente tem um prazo aberto à sucessão, que é com a morte, a gente tem um prazo de 60 dias para a abertura do inventário. A lei também tratou disso, isso é importante. Esse prazo ficou prorrogado, né? Esse prazo inicial das mortes ocorridas, se eu não me engano, de 1º de fevereiro até 30 de outubro. Isso, a gente não corre esse prazo. Isso que é importante também clarear isso para as pessoas. Isso é importante porque é comum esse prazo ser descumprido, só que isso gera penalidade, né? Isso não impede, obviamente, a realização do inventário, a formalização da partilha, mas gera penalidade. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, nós temos multa pela não finalização do inventário no prazo que a lei do ITCMD estabelece, etc. Com isso, o legislador acabou garantindo que essas pessoas que precisam abrir a sucessão, né, aberta a sucessão, precisam realizar um inventário, mas não têm condições disso, porque em alguns casos é muito fácil, você pega o telefone e liga para o advogado, manda os documentos digitalizados e tudo se resolve, mas isso não vale para todo mundo. Nem para todo mundo é fácil, nem em todos os casos o inventário é simples, há uma série de bens, etc. E isso impede, né, o momento que nós vivemos, o isolamento que nós vivemos, impede, em muitos casos, a formalização desse inventário. Portanto, para as mortes ocorridas a partir de 1º de fevereiro desse ano, o prazo para realização do inventário, da abertura do inventário, só vai começar a correr depois de 30
de outubro, que é o que está lá no artigo 16, no parágrafo único. Perfeito. Suspensão da prescrição e da decadência, também é importante. Não corre prazo de Muito. prescrição e decadência até 30/10/2020. Acho que também é importante passar por isso. Sim. Na verdade, a lei estabeleceu uma suspensão e uma interrupção dos prazos de prescrição. Prescrição extintiva e prescrição aquisitiva. Lá no início da lei, ele estabelece prazos de prescrição que estão correndo, ficam suspensos. Prazos que ainda não começaram a correr, não vão correr, né? Ficam impedidos de correr. E diz expressamente, isso é muito importante, para o prazo decadencial também, porque o Código Civil diz as hipóteses de suspensão e de impedimento da prescrição não se aplicam à decadência, salvo lei expressa. Aqui a gente tem uma hipótese de lei expressa. Então, essa é uma hipótese específica, uma hipótese nova de suspensão e de impedimento da prescrição, que se aplica expressamente à decadência. Então, prazos para anular assembleia em sociedade por ações, prazo para anular negócio jurídico, né, quando eu tenho lá um erro, dolo, coação, fraude, acreedores, etc. Todos esses prazos não correrão nesse período de pandemia. Se eles já iniciaram, eu simplesmente conto o prazo anterior e somo com o restante ao final do período da pandemia, né, depois de 30 de outubro. Para aqueles que não se iniciaram, o prazo só começa a contar a partir de 30 de outubro. Isso para prescrição aquisitiva. E vale a mesma coisa para prescrição extintiva, desculpe. E vale a mesma coisa para prescrição aquisitiva, porque a lei diz que os prazos que são prescricionais também para aquisição por uso capião também estarão suspensos ou impedidos. Então, nesse período aqui, nenhuma ação de uso capião pode aproveitar desse período de março a outubro para contar o prazo legal de aquisição por uso capião. Artigo 10 da lei. Eu acho que eu queria falar só de mais um artigo da lei que me parece importante. A gente esgota a lei e aí reserva esse final para falar efetivamente dos contratos, que é o artigo 8º, que fala da questão do Código do Consumidor, que é o direito de arrependimento, né? A gente tem nas compras fora do estabelecimento, compra pela internet, a gente tem a possibilidade de arrependimento, o consumidor em 7 dias pode se arrepender. E aí, a Lei 10.040 trouxe uma alteração com relação a isso. Se quiser esclarecer aí para quem estiver nos assistindo. Sim. A lei diz, e o projeto, isso veio do projeto originário, que nos contratos de consumo firmados fora do estabelecimento, eu permaneço com o direito de arrependimento, salvo se tratar de medicamentos ou bens perecíveis. Isso. Ele diz lá na parte final, perecíveis, de consumo imediato ou de medicamentos. Isso. Essa lei, ou melhor, esse projeto estabelecia, quando estabeleceu esse dispositivo, eu vi muita discussão dizendo que, na verdade, todo o direito de arrependimento estaria abarcado por essa impossibilidade. Então, se eu compro uma camiseta pela internet, eu não poderia desistir no prazo de 7 dias. Não é isso que diz o dispositivo. Sim. Né? Ele não é abrangente. Então, o consumidor que tenta devolver a camiseta, comprou um aparelho de ginástica ou qualquer coisa que o valha, dentro dos 7 dias do recebimento, pode exercer esse direito e o fornecedor de produto não pode recusar a restituição do valor com fundamento nesse dispositivo, porque ele é bastante específico e claro. Isso só vale para bens perecíveis de consumo imediato ou medicamentos. Dentro dessas 3 hipóteses, no fim das contas, a única que seria, na prática, possível de haver a devolução seria o medicamento, porque ele tem uma durabilidade maior. É difícil de se imaginar uma hipótese em que o consumidor, dentro de 7 dias, consiga devolver um bem perecível ou de consumo imediato. Exato. Devolver a pizza. Exato, me arrependi. Se ele se arrependeu, ou é porque chegou tarde, ou é porque chegou ruim. E aí não é hipótese de arrependimento, é hipótese de inadimplemento. E aí isso não se aplica. Então, da mesma forma, se eu receber um medicamento vencido, comprei pela internet uma aspirina e ela veio vencida, é óbvio que eu vou poder devolver. Porque eu não estou falando em arrependimento, eu estou falando em inadimplemento, porque eu comprei um medicamento para usar. Então, o comentário que eu gostaria de deixar sobre esse dispositivo é justamente esse.
Isso só vale para bens perecíveis, consumo imediato ou medicamentos. Isso não significa que o consumidor tenha que aceitar bens comprados e entregues de maneira diferente do que foi comprado, porque aí é a hipótese de descumprimento do contrato. Perfeito. Me parece que a gente passou pelos aspectos da lei, tratando daquilo que era interessante. E eu queria devolver para você agora, para a gente tratar daqui para frente, de maneira prática, o que efetivamente eu posso fazer. Vamos começar, por exemplo, pela locação. Então, assim, eu tenho a parte que tratava de locação, que impedia as ações de despejo no período de pandemia, foi vetada. Eu tenho um contrato de locação que onera demais. Eu sou o locatário e o inquilino para quem. E eu não consigo pagar porque as minhas lojas estavam dentro do shopping. Eu tinha uma loja no shopping, a minha loja está fechada e eu não tenho rendimento. O que eu devo fazer? Essa é uma questão bastante complexa, obviamente não dá para responder numa palavra. Claro. Como eu disse, logo que houve o isolamento social, acho que a quantidade de ações discutindo locação superou qualquer outra discussão em relação à Covid. Eu acho que isso é indubitável. Porque, no fim das contas, é o que mais afligia as pessoas naquele momento e continua afligindo. E essa questão dos shoppings, especificamente, é muito complexa, porque as locações de shopping têm uma série de variáveis, né? O inquilino, né, o locatário de um box no shopping, não paga só o aluguel fixo, como a pessoa que mora numa casa paga para o proprietário, para o seu locador. Ela paga uma taxa pela publicidade, paga outra taxa sobre o seu faturamento, enfim. Há uma série de obrigações que decorrem daquela relação mãe que é a de locação. Então, o que fazer nesse momento? O primeiro ponto, e isso tem que ficar muito claro, é tentar uma negociação. Porque, num primeiro momento, eu sentia, assim, na prática, uma certa relutância dos locadores em acordar, porque eles também tinham lá os seus prejuízos, eles continuam tendo, imagine um shopping, ele continua tendo que pagar pela segurança, precisa continuar fazendo limpeza, não com a intensidade que faz quando as pessoas estão lá, mas tem que continuar limpando, tem que continuar deixando tudo bonitinho, porque uma hora vai voltar, então tem que pintar a parede, tem que trocar a lâmpada. Então, o administrador do shopping continua tendo os seus gastos, mas não são gastos iguais àqueles que ele teria anteriormente, né? Se tudo tivesse aquele que ele tinha anteriormente, como se tudo tivesse indo bem. Então, o primeiro ponto é renegociar, tentar renegociar. Isso é até interessante. Na semana passada eu participei de uma live com o ministro Marco Buzzo do STJ e o objeto da palestra dele foi justamente conciliação e mediação, e à luz desse cenário de pandemia. E ele deixou martelando na minha cabeça essa questão, porque nós, advogados, somos formados para briga, somos formados para o litígio. Eu estudo processo, processo é briga, né? Muitas vezes a gente até ouve um comentário ou outro, o artigo 334 do Código de Processo, que estabelece a conciliação, é bobagem, isso não é processo. Processo é o litígio e tal. Então, não tem dúvida, não há dúvida, nós fomos criados para o litígio, nós fomos criados para a briga processual. E isso faz com que nós, advogados, tenhamos um pé atrás com uma tentativa mais profunda, uma tentativa mais intensa de negociar. Então, vez ou outra, a gente recebe o cliente, faz uma notificação para a parte contrária, não respondeu, não pagou no prazo que a gente deu, a gente entra com a ação. Isso não vale para esse momento. Isso não vale para esse momento. Por quê? Questão de consciência dos advogados também. Concordo plenamente. Também. O que eu tenho tentado aplicar para os meus clientes. Alguns deles estão me ouvindo aí, o que eu tenho tentado aplicar para os dois lados, né? Tanto para quem tem a receber, como para quem tem a pagar. É um momento diferenciado, é um momento em que a gente precisa ter bom senso. Não é um momento de querer levar a ferro e fogo, mesmo que a parte da lei que tratasse das locações tenha sido vetada, né? Eu acho que é um momento Sim. que a tal do direito humanizado, né? Eu acho que a parte humana ela precisa se sobrepor, né? O direito humanizado e não o direito do enfrentamento.
Eu acho Sem importante dúvida. deixar isso. Eu tenho procurado deixar isso claro nas minhas lives, de que o momento ele pede isso, né? O momento pede que a gente tenha muita reflexão. É importante isso. Vai exatamente no que você está falando. Sim. Porque, e a questão, eu vou até um ponto antes, talvez. A questão de se tentar fazer um acordo não é nem por compreender, deveria ser, mas não significa necessariamente que eu precise me colocar no lugar do outro, de visualizar o problema sobre a ótica do outro. O problema é um só. Nós não temos uniformidade em relação a isso. Como eu falei, há decisões que dizem pode reduzir 50%, outras que dizem pode reduzir 70%, e tem outras que dizem não pode reduzir nada, o contrato é esse e paciência. Ninguém Então, sabe o que vai acontecer, né? exatamente. Então, o sujeito que tem o problema, aqui pensando sobre a perspectiva do inquilino, eu tenho que pagar X mil pro dono do shopping, né, pro locador, e mais Y sobre faturamento, mais Z sobre taxa de publicidade, etc. Eu não sei, se eu entrar com a ação, se o juiz vai me permitir reduzir alguma coisa ou se ele vai dizer não reduza nada. E aí eu tenho que lidar com um problema sério que chama coisa julgada. Ou, no mínimo, que chama preclusão, que chama estabilidade da decisão. Se o juiz disser não pode recolher nada, não pode reduzir em nada, mesmo que eu recorra, se eu não conseguir no tribunal, eu vou ter que ficar até o final da pandemia pagando o aluguel integralmente. Não tenho o que fazer. Ao passo que o meu vizinho, que propôs a ação e caiu com o juiz da vara ao lado, né, agora da vara digitalmente ao lado, ele consegue uma redução de 50%. Então, esse é um risco que o consumidor, desculpe, que o locatário não deve correr. O primeiro passo tem que ser a negociação. No primeiro momento, eu sentia uma reticência dos locadores, de modo geral, em fazer a renegociação. Mas acho que percebendo também essa instabilidade, e aí pensando sobre a perspectiva dele, essa instabilidade da jurisprudência, essa pulverização de soluções, eles começaram também a querer a negociação. E nessa live da semana passada, com o ministro Buzzi, eu perguntei justamente isso para ele, porque ele é juiz de carreira, então, obviamente, tem uma experiência larga em solucionar conflitos de terceiros. Uhum. E nas aulas de processo, isso desde que o mundo é mundo, se diz que a solução dada pelo juiz é sempre uma solução traumática. Ela é traumática para alguém, porque alguém ganha, mas alguém perde. Não tem como os dois ganharem. Não Se um empata, ganhar, né? o outro perde. Não dá para empatar, né? E se empatar, aquele que ganhou corresponde à derrota do outro e vice-versa. São dois pedidos, cada um ganha um. Mas em algum ponto, os dois sucumbiram também. Então, ele concordou. Não há solução melhor nunca do que a solução que as próprias partes que vivenciam o problema acham. A solução consensual, a solução, ainda que isso demore um pouco, ainda que dependa de concessões mútuas, porque isso é da natureza da transação, não tem solução melhor do que a solução dada pelas partes. Porque, em bom português, cada um sabe onde aperta o calo. E não é o juiz, que é um terceiro imparcial que não conhece você, não conhece o locador, é que vai saber exatamente o que é preciso fazer nesse contrato para reequilibrá-lo, pelo menos por esse momento. Então, para sintetizar tudo isso, o primeiro passo é tentar a conciliação. Um segundo Perfeito. passo, não sei se você ia comentar alguma coisa, achei que você Não, não. fosse. Não. E um segundo passo, sendo necessária a judicialização, eu penso que existem uma série de disposições no direito brasileiro que permitem a revisão do contrato, sob a perspectiva daquele que recebe. Então, é o locador, o banco, etc. Nós temos que ter presente um ponto. Eu não posso, em razão da pandemia, simplesmente atribuir só a um dos lados todo o prejuízo causado por isso. Logo no começo da pandemia, nós passamos a atuar em uma série de casos no escritório, uma série de ações coletivas, ações civis públicas, ações populares, etc., contra as operadoras de telefonia, nós representando algumas operadoras, contra elas para que elas fossem impedidas de cortar o sinal de telefonia e sinal de internet dos consumidores inadimplentes. Tá bem, mas e o consumidor que consegue pagar e não paga? E quem é que vai financiar esse sistema? Porque não tem dúvida, talvez o sistema de informática que mais tenha precisado crescer rapidamente
foi o sistema de dados. Está todo mundo em casa, com uma internet pequena, precisando trabalhar. Todo mundo ampliou a sua internet de casa, todo mundo está demandando muito. Quantas lives acontecem por dia? Isso demanda dados. Então, uma crítica que nós fazíamos naquele momento, e que continua, na minha opinião, em vigor, não existe solução fácil. Solução do tipo, vamos atribuir para o lado mais forte, para o polo mais forte da relação, toda a carga negativa da crise. Vamos permitir que o locatário não pague nada e ainda assim permaneça no imóvel. Isso não é correto, essa não é uma solução adequada. Não se sustenta, né? Exato, porque não é possível generalizar isso. Porque nós temos, sim, grandes proprietários de imóveis que alugam uma série de salas comerciais, apartamentos, etc., e que realmente ele é o polo da relação, que consegue impor as cláusulas, que consegue ser o mais forte, consegue sobressair em relação ao outro. Mas há outras tantas situações... Que vivem, né? Que vivem Exato. Daquela renda. Exato. Imagina aquele casal de idosos que comprou com muito custo uma outra casinha e põe para alugar. E eles vivem da aposentadoria e do aluguel da casinha. Então, eu não posso simplesmente dizer não precisa pagar mais nada. Esse é um exemplo que demonstra que não existe solução pronta e acabada para tudo isso. Caso a caso tem que ser analisado, não tem condições, nós não temos condições de fazer algo diferente disso, pelo menos de fazer de maneira válida, de maneira a respeitar o nosso direito. Mas, havendo a necessidade de judicializar a questão, é óbvio que não dá para dizer que os contratos têm que se manter exatamente da maneira como as partes tinham estabelecido. Então, pensando em contratos de consumo, nós temos lá o artigo 6º do CDC, cujo inciso 5 estabelece ou adota a teoria da base objetiva. Então, atribui ao consumidor o direito de rever o contrato quando circunstâncias imprevisíveis alterarem a relação e tornarem excessivamente onerosa a obrigação. Perfeito. Esse dispositivo, o STJ já pacificou o entendimento, não se aplica para as relações civis. Então, dentre as muitas teorias a respeito da revisão dos contratos e da resolução dos contratos, essa, segundo o STJ, não se aplica às Perfeito. relações civis. Por outro lado, isso não significa dizer que os contratos civis, como é o contrato de locação, um contrato civil específico, mas não deixa de ser um contrato civil, tenham que se manter inalterados frente a uma situação como essa. Então, pensando na locação, nós temos lá o artigo 19 da Lei de Locações, que estabelece o direito à revisão do contrato, e ali ele não fala em onerosidade excessiva, não fala em nada disso. Ele simplesmente diz, o contrato com duração já superior, né, já decorridos mais de 3 anos, pode ser revisto se as partes não chegarem ao consenso. E o objetivo da revisão é estabelecer o valor de mercado. Pode ser um valor que chegue mais perto da pretensão do locador, como pode ser um valor que chegue mais perto da pretensão do locatário. Então, esse seria um dispositivo que auxiliaria algumas hipóteses, né, naqueles casos em que a locação já dure mais de 3 anos. Porém, isso não significa também que aquelas locações com menos de 3 anos não tenham amparo legal, não tenham amparo da Lei de Locações. Mas é óbvio que o Código Civil, enquanto norma geral de direito civil, propriamente dito, estabelece regras que se aplicam também à locação, porque elas não contrastam as leis de locação, elas só... Pode falar. Opa, deu uma travada. Pode Achei falar. Que tinha saído aqui. Não, deu só uma travada. Desculpa. Ficam chegando as coisas aqui, eu tentei tirar. Fica tranquilo, vamos lá. Enfim, então, pensando na perspectiva do Código Civil, isso vale para locação, mas vale para outros contratos também, até contratos bancários, quando não se aplica o CDC, né, um contrato de investimento e etc. Nós temos alguns dispositivos, como o artigo 317, que na verdade encerram um verdadeiro princípio da preservação do contrato. O artigo 317 diz, se houver uma alteração decorrente de um fato imprevisível da relação, do sinalagma, né, da equivalência das obrigações, aquele que se prejudicou pode ir a juízo pedir a revisão judicial. E a revisão e não resolução, porque o objetivo do código é preservar o contrato. Por quê? E aí soma-se o segundo argumento. O contrato exerce uma função social. Está lá no artigo 420 ou 421, se não me falha a memória, do Código Civil. Então, se as partes contrataram, elas têm um objetivo
com isso, o contrato é um negócio jurídico com carga patrimonial, o fato de haver um descompasso exige que as partes sejam novamente equilibradas, porque interessa a contratante e contratado a manutenção desse contrato. Sim. Né? Então, eu não preciso só buscar lá na forma do artigo 478 a resolução do contrato por onerosidade excessiva, até porque o artigo 478 traz um elemento que é difícil de demonstrar nesse momento. Ele diz, aquele que é prejudicado pode obter a resolução do contrato quando o prejuízo dele corresponder a uma vantagem excessiva da outra parte. E nesse momento é difícil dizer que alguém tem uma vantagem excessiva. Salvo os vendedores de álcool gel, dificilmente alguém, De máscara. ou de máscara, ou de respiradores, etc., salvo esses que estão vendendo mais do que o habitual, é difícil dizer que alguém tenha uma vantagem excessiva. O locador continua recebendo aquela mesma quantidade de dinheiro que ele recebia antes. Então não houve uma desproporção na sua vantagem. Ele é proprietário do imóvel, está recebendo por esse imóvel, só que esse valor passa a corresponder a uma desvantagem excessiva, uma onerosidade excessiva para a parte contrária. Então, essa é uma dificuldade muito grande de se aplicar o 478, né, o artigo 478, para se obter a resolução do contrato. E mesmo quando se utiliza dele, muitas vezes a própria parte pede a revisão ao invés da resolução. Primeiro, porque o artigo seguinte, 479 ou 480, já, se não me falha a memória, estabelece que o réu pode pedir a resolução do contrato. Ele aceita rever o contrato para mantê-lo. Então, se o réu pode fazer essa opção pela manutenção, o autor também poderia, que é aquele que se prejudica. Então, a somatória da possibilidade do réu querer a revisão do contrato com o artigo 317, que estabelece que a regra ali é a revisão do contrato e não a resolução, permitiria que essa onerosidade excessiva de uma das partes pudesse ensejar uma resolução, ainda que o código, ou que a lei 14.010 não tenha previsto nada a respeito disso. E foi vetado, né? É interessante Ela tinha destacar previsão. isso. O projeto estabelecia que para as relações civis, a alteração de taxa, a alteração cambiária, aumento de inflação, e tinha mais um elemento, se não me engano, não caracterizaria um fato imprevisível nas relações civis. E aí o artigo seguinte dizia, esses mesmos fatos caracterizam fato imprevisível para as relações de consumo. Na verdade, a lei tentou aplicar aquilo que o STJ entende sobre isso, entendimento firmado à luz da crise do final da década de 80 e década de 90. E o presidente vetou e, como todos sabem, não houve a derrubada do veto. O que, em tese, dá um sinal de que essa é uma discussão que vai voltar a existir. Então, nos contratos civis, vai se voltar a falar em onerosidade excessiva, em revisão do contrato pela imprevisibilidade dos fatos, tudo a justificar uma revisão do contrato. A gente, infelizmente, está chegando ao final, porque o Instagram derruba com 1 hora, a gente tem mais 2 minutos. Tá bem. Respondendo a pergunta do Eduardo de Anela, se ele pedir a revisão e o valor de mercado for maior, ele vai ser prejudicado. Ele faz uma pergunta nesse sentido, ele seria prejudicado. Então, não é interessante para o locatário, nesse caso, pedir. A gente teve vários outros comentários, eu ia aqui citar o nome de todas as pessoas que estão nos acompanhando, mas como a live estava interessante, eu aproveito para agradecer. A gente tem 1 minuto e 30. Eu queria te agradecer muito e deixar esse 1 minuto para você fazer as suas considerações finais. Agradeço a todos que participaram. Eduardo, obrigado, foi esclarecedor. Deixou claro que você é um conhecedor da matéria. Eu vou deixar a live cair, então pode falar até ela cair. Muito obrigado a todos. Eu não vou nominar vocês. Semana que vem a gente fala com o Dr. Coriolano sobre internet de novo. Dr. Coriolano Camargo sobre internet. Finaliza. Obrigado de coração. Se cuidem. Não brinquem com a pandemia. Não brinquem com o Covid. Fica com você até finalizar. Obrigado, querido. Um abraço forte. Excelente. Muitíssimo obrigado, Sr. Constantino, pela oportunidade. Eu achei fantástico aqui o seu projeto. Acho que as lives estão democratizando os debates jurídicos. Nós temos live o tempo inteiro, então agora não tem mais desculpa para as pessoas ficarem por fora das discussões. A cada momento tem uma live e as suas certamente têm ocupado um espaço relevante dentro desse público jurídico e até não jurídico, né? Porque aqui a discussão, embora
tem a sua carga teórica, é bastante prática, né? Então, para mim foi muito satisfatório, gostei muito, espero ter contribuído com vocês. O Demais, demais. debate acho que foi bacana, eu gostei muito. Parabéns novamente, parabenizo pela iniciativa e deixo um abraço para todos que nos acompanham.